Olá, recebemos hoje aqui no Frente a Frente a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, em Alagoas. Ela fala sobre o recorte da violência no Brasil, sobre várias formas que levam milhares de pessoas ao suicídio anualmente. A professora Arísia Barros também faz uma análise sobre os dados do Anuário da Segurança Pública, que revelam ser os brasileiros da raça negra, que representam 52% da população do país, as maiores vítimas da violência praticada pela sociedade e pelo poder público. Comecemos então a nossa conversa, professora Arísia Barros, a quem eu agradeço mais uma vez estar aqui conosco para discutir temas do interesse de toda a sociedade. Um tema relacionado à violência com a alta taxa de suicídios. Estamos no Setembro Amarelo, não é? Que é um momento de se discutir as formas de prevenção do suicídio. Mas nos casos dos suicídios, houve um aumento no país, o anuário traz isso, de 4,2%, e foram registrados em 2018 11 mil casos, ante 10.816 do ano anterior. A maior parte dos estados teve uma alta nos registros de suicídios e Alagoas não foge a essa regra, pelo contrário. E eu pergunto, quem mais se mata aqui em Alagoas? Agradecendo o convite, Gorete. Na verdade, eu acho que existe um recorte aí que é ignorado, invisibilizado, né? 37% das pessoas que cometem suicídio em Alagoas é preta, né? E assim, quando existem esses números, algum estudo tem que ser feito, porque Alagoas é um estado pequeno. É um estado onde as políticas poderiam funcionar. Eu acho que desde há cerca de 2 anos, o blog que a gente coordena tem questionado o Estado quais são as iniciativas concretas para debelar esse problema. O suicídio é um problema de saúde pública e ele precisa ser tratado como tal. Eu acho importante que tenhamos seminários, mas os seminários, ele leva a população ao conhecimento, mas a população precisa de tratamento, a saúde mental precisa de tratamento. Em pleno Setembro Amarelo, o que acontece? A gente vê vídeos, né, de alguém tentando um suicídio. Onde é que estamos errando? É preciso que essa releitura seja feita. Onde é que estamos errando? Pois é, existem as entidades, não é? Que se organiza, o CVV mesmo, que atende naquele momento do desespero da pessoa, né, no telefone 188, que é gratuito, enfim. Mas o que se mostra é uma estatística cada vez mais crescente. E preocupante. Pois é, eu conversava com a senhora antes da entrevista, e a senhora me dizia que há uma dicotomia, digamos assim, não é, em relação aos resultados no país, em geral, que são homens que mais se matam, em Alagoas são mulheres. Qual é o entendimento que se pode ter para justificar que as mulheres em Alagoas são mais levadas ao suicídio que os homens? Na verdade, eu acredito que, além de ser um estado extremamente racista, Alagoas também é muito machista. Os poderes, quando você vai numa solenidade, a frente de honra é homem, é masculina. E isso afeta, eu acho que, todo o processo. Mas a gente coisificar essa coisa não é bom. O ideal seria que tivéssemos diagnósticos sobre isso. Uma estatística, um estudo para determinar por que em Alagoas as mulheres estão se matando mais do que os homens. E como é problema de saúde pública, é preciso que os órgãos, né? E também não vou dizer que isso é um problema só da Secretaria de Saúde, isso é problema do Estado, isso é problema de poderes. Os poderes têm que se unir para debelar a questão do suicídio em Alagoas. A questão do preconceito racial, sobretudo, pode ser contabilizado nessa conta? O racismo adoece, o racismo fragiliza pessoas.
quando você tem uma sociedade com conceitos conservadores e mortais, digamos assim, acossando a mente das pessoas, não é fácil. Não é fácil você ser diferente num processo de construção igual. Crianças têm essa coisa de sentir a diferença. Nós temos o suicídio no meio das crianças, porque isso é escondido, mas também é crescente essa questão. Nós temos um caso de um menino que tentou suicídio porque sofreu bullying. Não era bullying, era racismo mesmo na escola. Né? Ele era digamos, colocado fora do contexto pelos outros meninos. Crianças sabem ser racistas e elas são cruéis quando elas fazem isso. Mas elas reproduzem, na verdade, as crianças, o universo familiar. Não é? Quando a criança está na família que é racista, ela vai reproduzir o exemplo que ela vê em casa. Não é? Certo, mas a escola tem um papel nesse fundamental também. De reconstruir esse processo, sabe? E aí, o racismo consegue dilacerar almas, consegue quebrar autoestimas. E quando você tem a autoestima quebrada, você fica frágil. A sua mente é conturbada nesse processo. E aí, o racismo mata também através do suicídio. E nos tempos atuais, nesses tempos duros, cruéis, né, em que as pessoas agora se armam, né, dizem o que pensam, o racismo escancarou as portas. Né? Ele maltrata e ele subjuga pessoas. Mas há uma contradição lógica, né? E que deve ser olhada de uma maneira diferente. Como um país como o Brasil, miscigenado, com 52% da população negra, formada por pessoas negras, pode ter essa inversão de valores. Isso remonta à escravidão, a uma evolução que a sociedade não acompanhou de retirar toda essa mácula que foi colocada sobre as pessoas, né? Essa decantada miscigenação brasileira é uma fantasia que as pessoas criaram, né? Porque, na verdade, assim? Veja bem, nós somos um país miscigenado quando é conveniente. Por quê? O pardo mais embranquecido, né, ele não sofre o racismo que um pardo preto sofre. Né? A miscigenação, ela só vai abarcar uma parcela da sociedade, Entendo. A outra ela maltrata. Então, essa miscigenação é uma fantasia. Não pode ser considerada. Não pode ser considerada. Se realmente fôssemos um país miscigenado, nós teríamos uma aceitação do povo desse país, e não há essa aceitação. Nesse contexto, professora, estar na periferia da cidade, no estado, é um agravante? Gorete, é interessante, nós estivemos numa ação, eu acho que foi no sábado passado, onde jovens foram convidados para ir para um hotel 5 estrelas, jovens pretos da periferia. E você sente como eles ficam incomodados. Porque não é o ambiente, desconfortáveis, porque não é o ambiente, ou foi concebido que aquele não é o ambiente para ele. E ser jovem da periferia é estar sempre naquela coisa de derrubar muros e paredes, né? Em busca da aceitação. Esse país miscigenado, né? Ele segrega jovens pretos da periferia, ele segrega a periferia, e se essa periferia for preta, ele vai segregar mais ainda, entende? E meninos e meninas, essa construção do ser preto na periferia, ela perde um equilíbrio muito grande. E geralmente os pais, né, buscando a sobrevivência, não tem tempo de educar meninos e meninas. A gente sempre diz, o movimento agora tem a ciência de que não é só educar para a vida, é educar contra o racismo. Menino, para sobreviver ao racismo. Se encontrar a polícia, tenha o dinheiro no bolso, não responda, não olhe no olho, se comporte. É a educação que hoje uma mãe preta dá para o seu filho. Não use boné, não use touca.
é educação, porque a marginalização que a polícia tem dos meninos pretos levam eles a serem alvos. Pois é. Ainda sobre a questão do suicídio, para a gente dividir um pouco a questão da violência que nós vamos abordar no próximo bloco, ainda em relação ao suicídio. Hoje, qual é a condição que está sendo colocada para a população negra, para ela estar numa condição também de maioria entre as pessoas que tentam o suicídio? Porque é a ponta, não é? A discriminação, toda forma de violência que é praticada contra alguém da raça negra, o suicídio chega na ponta do problema, não é isso? Alagoas é um estado que deu um retrocesso terrível em relação às políticas afirmativas. Nós não temos mais nada atuando, sabe? Se tem alguma coisa atuando, eu não conheço mais. E perceba... Do ponto de vista do poder público? Isso, do poder público. E perceba, as políticas públicas afirmativas, elas chegam para substantivar essa busca da autoestima, essa busca do espaço do povo preto, né? E se elas não existem, a gente fica refém ao nada. A gente fica refém ao nada. Sim. Tem uns 15 dias, um filho de uma colega nossa foi abordado, né? Eram 3, ele era o único negro e ele foi o abordado pela polícia. Sabe, a polícia tem que ter esse olhar humanizado, né? Mas aí existe toda uma formação da polícia que ainda vê o negro como um alvo suspeito. Certamente. E se não existem políticas para direcionar isso, nós continuamos refém do nada, né? E isso fragiliza toda uma geração. A formação, não é? Pois cidadã. Aí as pessoas dizem assim, mas é o negro que o próprio negro tem preconceito contra ele. Como assim? Vista a nossa pele, um dia só, vista a nossa pele. Eu sempre digo, para mim talvez ainda seja muito confortável que eu sou uma mulher negra em outra posição, sabe? Mas quem não tem voz na periferia, as vozes invisíveis sofrem. Há uma invisibilidade dos problemas. Uma invisibilidade naturalizada. Naturalizada. Porque quando a gente vê, e a gente faz isso, vê um menino da periferia sendo morto, ele está assaltando, morreu um bandido, limpou-se a terra. Né? Mas, assim, é uma concepção, são concepções que o racismo vai permeando no tecido social e a gente absorve. Para ver essas atrocidades como algo natural. E a gente absorve, sabe? Como não se sentir doente com esse processo? Militâncias adoecem porque a gente vem lutando há 200 anos, digamos assim, e não vê a coisa acontecer. Claro que o Brasil passa por um retrocesso muito grande, mas Alagoas não está acompanhando o Brasil em outros aspectos, não deveria acompanhar na questão dos direitos humanos. Nós não temos direitos humanos para o povo preto em Alagoas, eu não sei os outros que eu não vou falar, mas para o povo preto, o retrocesso em Alagoas é muito grande. Sabe? Como reunir essas pessoas? Eu sempre digo ao governador Renan Filho que é preciso ouvir o movimento. O movimento digamos assim, intercalado, mas ele existe, tem pessoas fazendo. E é preciso ouvir essas pessoas. Não há uma unidade no movimento. Mas como em todos. Mas isso não impede e nem é condição para que o Estado faça a sua parte. Pois é. Por exemplo, o Estado não pode chegar no espaço e decidir o que ele quer fazer sem ouvir os protagonistas. Da questão do movimento negro, o Estado não está ouvindo os protagonistas. Professora Arísia Barros, vamos chamar o nosso primeiro intervalo e daremos continuidade a essa boa conversa no próximo bloco. Já já estaremos de volta. O que é urgente para você? Para muitas famílias,
A prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água, porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas, aqui em Alagoas, e ela fala mais especificamente agora sobre o recorte da violência no Brasil e aqui em Alagoas, sobre variadas formas que levam também milhares de pessoas ao suicídio, como também as políticas públicas voltadas para o setor. Professora, dados do anuário ainda, que mostra a multiplicidade da violência no Brasil, registrando no ano passado 8.111 mortes, a esclarecer que foram computadas essas mortes que atingem mais as pessoas negras no Brasil. A maior parte da violência cometida contra a pessoa negra, pobre, e eu pergunto, esses índices têm de ser olhados também pela desigualdade social? Na verdade, o racismo ele forma um círculo vicioso, né? Ele vai segregando as pessoas, vai espalhando, tirando as pessoas do centro e levando essas pessoas para a periferia. Dentro da periferia, essas pessoas são iguais nas suas mazelas. E aí a desigualdade se forma. Muitas pessoas dizem assim, não, foi roubar porque não teve família. Eu não julgo as realidades, porque as realidades agora estão mais terríveis. Né? A desigualdade econômica, a grande parcela do povo preto é pobre. Mas não é só a questão da economia, é a questão do racismo, porque o racismo separa mesmo, ele segrega, ele tira as oportunidades. Todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Quando isso acontece, nós ainda vamos continuar na periferia dessa história. Tem um dado aqui que a cada 100 pessoas do anuário da Segurança Pública, que saiu agora, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A chance de um negro ser vítima de homicídio é de 23% maior que pessoas de outras raças e cores, né? E os estados no Nordeste, o abismo ainda é mais profundo. Sergipe, por exemplo, importante entender isso, a taxa de homicídios entre negros é de 73 por 100 mil habitantes, enquanto que de brancos é de 13 por 100 mil. Nós continuamos dizendo, quando o governador do estado de Alagoas, Renan Filho, diz que a questão dos homicídios decresceram em Alagoas, nós não contestamos isso, mas sempre estamos reafirmando que o que fica somos nós, é o povo preto. E essa parcela não é trabalhada, né? Como buscar criar espaços estratégicos de trabalhar essa questão. Que setores no governo poderiam trabalhar esta questão? Olha, Gorete, permanentemente, como política de Estado, não de governo. Para atacar um problema, é preciso conhecer o problema. Para conhecer o problema, é preciso criar um diagnóstico. Alagoas não tem diagnóstico da questão racial. Não há estatística, não há nada. Se as universidades têm, fazem a pesquisa, está lá. Mas o Estado não bebe na fonte da O academia? Estado não bebe na fonte. A questão do genocídio da juventude negra, que a gente vem apontando há um bom tempo, nós não temos estatística. Nós não temos. E, assim, uma coisa muito, muito visível é que o jovem que está fora da escola e na periferia é que é mais afetado. O risco para ele é maior. Né? Lidar com os jovens da escola é também necessário. Mas a periferia tem os, digamos, desocupados. Aqueles meninos que estão ali o dia todo buscando caminhos de sobrevivência, e nem sempre são bons.
né? Uma das coisas básicas que poderia ser feito é aliar essa pesquisa ao programa das grotas. Tendo, claro, um braço na polícia e na justiça cidadã, Sim, né, professora? sim. Por que não começar a ouvir, dentro dos muitos programas que existem ali, por que não ouvir os meninos e meninas? Quais são as aspirações, o que eles querem, sabe? É preciso ouvir. E a gente ainda não aprendeu essa lição, o exercício dessa lição. Ouvir antes e depois, antes, durante e depois de qualquer campanha. Ouvir. Essa invisibilidade sobre essa problemática, ela é recorrente, entra governo, sai governo. Como a senhora avalia essa situação? Olha, eu já estive num processo, eu como gestora, né, de um núcleo, nós já tivemos um tempo bom em Alagoas. Já tivemos um tempo bom, quando as escolas eram trabalhadas, e você participou muito desse processo. Quando a gente, de 2 em 2 meses, nós reuníamos as escolas do Estado ali no Palácio, para saber o que elas precisavam, para ouvir as escolas, e isso foi o ano todo. Hoje a gente busca uma escola do Estado, né? Nós fomos fazer uma ação na escola do Estado, as professoras, algumas disseram que lembram da época, mas que isso não funciona mais. É preciso, sim, que a gente tenha uma formação antirracista. Não é ter só a formação antirracista, é também ser antirracista. Ou seja, instalar uma democracia racial na sociedade, nas escolas, sobretudo. Democracia racial não existe no Brasil, né? Não existe. Não existe no Brasil. O que precisa... Alagoas é um estado muito pequeno. Se a gente quiser fazer, a gente faz. Né? É unir, é criar redes. Nós não temos redes, né? Se a gente quiser em Alagoas, a gente faz. Precisa a vontade política, precisa o querer fazer. Né? O racismo aqui é muito violento. Eu continuo dizendo, cada vez que eu viajo eu tenho muita vergonha, porque as pessoas me perguntam o que acontece em Alagoas. Na terra de Zumbi. Na terra de Zumbi, o que acontece em Alagoas? Agora nós vamos nos organizar, a questão do genocídio é invisível, mas vamos nos organizar para o 20 de novembro, celebrar o mês da consciência negra, se essa terra não sabe o que é consciência negra, porque não valoriza a vida dos seus jovens. Pois é, e esse índice de vulnerabilidade juvenil, a violência que deságua na morte de jovens que estão naquela fase, na melhor fase, digamos assim, inclusive de trabalho e de estudo, isso é o prejuízo para as próximas gerações, porque isso é um crescente, se algo não for feito de fato, não é, professora? Olha, eu continuo, a gente tem que suspirar. Porque faz muitos anos que está sendo cobrado uma política, um determinante, sabe? Dizer que Alagoas está marchando para frente não está. Um Estado que não cuida da sua população, não está marchando, sabe? O Estado que quer buscar o desenvolvimento, o grande desenvolvimento, tem que cuidar do seu povo. Os jovens pretos em Alagoas estão sendo mortos. E são maioria. Né? Esse estado tem um percentual muito grande de povo pardo e preto, né? E esse estado não valoriza a sua população. Não caberia ao Ministério Público, as promotorias, cobrarem também o esclarecimento dessas mortes, porque a maioria delas não se sabe, os corpos aparecem, demora-se para fazer, para fazer investigação, espera-se laudos. No final das contas, os dados até se perdem, não é, no órgão oficial e as mortes ficam por si mesmo e os corpos vão para as covas rasas. O Instituto tem feito a lição de casa, nós cobramos, estivemos algumas vezes com o promotor do Ministério Público cobrando um processo de iniciar algum processo, né? Mas também não caminhou. Eu não sei o que acontece. Porque pode fazer um cruzamento também com as mortes que são detectadas pela saúde, pelo setor da saúde, que não tem definição, não é? Eu sempre acho que estamos reféns.
É só você ver a mãe do Davi da Silva. A mãe do Davi da Silva é uma heroína. Aquela mulher merecia um prêmio de direitos humanos, porque ela vem lutando para enterrar o corpo do filho. É a mulher que luta só. E as mães de filhos mortos em Alagoas continuam órfãos e lutando sozinhas. Pode-se dizer, professora, que o país vive uma epidemia de mortes com essa característica? O país está morto, né? O país está morto, porque eu estava achando que era uma concepção minha quando eu penso que essa história de se manifestar um momento, depois voltar para casa, escova os dentes e voltar um mês depois, era uma coisa falha. Aí o rapaz fez um texto bem legal, quando na China invadiram o aeroporto e ficaram lá até resolver. Eu acho que isso é manifestação. Quando a gente faz essa manifestação pontual, estamos mortos. Nós não temos ainda a estratégia política de reagir a essa... O fato de, a cada 8 minutos, né, no Brasil, morrer quase 60 mil pessoas, isso são dados. São isso dados, é uma guerra. Pois é, mata-se mais do que em guerras, na verdade. Né? Isso é uma guerra. E aí o anuário vai fazendo recorte, a questão do feminicídio, são mulheres negras que morrem mais, o estupro são mulheres negras, sabe? É a raça negra. É assim, é todo um processo. Nós estamos no mapa da morte. E isso não é visto. Isso não é visto. Foi interessante. Não é considerado. Não né? é considerado. Não é visto também. Não é visto. O interessante é que hoje, ontem, uma emissora de TV, para fazer uma análise dos dados, chamou vários sociólogos brancos para falar das nossas exclusões. Não havia nenhum Não havia negro. nenhum. Mas aqui na universidade, recentemente, teve um curso para discutir escravidão, grandes nomes, e todos eles eram brancos. Assim... não há esse olhar atento para a questão, porque isso pede políticas públicas diferenciadas, trazer de baixo para cima. Quando a gente estiver num pé de igualdade, aí vamos falar em equidade. Sabe, nós vivemos, quando o país entra numa derrocata, os primeiros a morrerem são os pobres, os pretos e os vulneráveis. Os indígenas também estão nesse processo. Pois é, quilombolas, né? Também. Professora, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. O Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Aguardo você. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Arísia Barros, ela que é coordenadora do Instituto Raízes de Áfricas e faz uma avaliação, já fez aqui sobre essa questão do suicídio. Estamos, afinal, no Setembro Amarelo e é um momento de reflexão também sobre as causas do suicídio que mata milhares de pessoas anualmente no país, e Alagoas não está fora dessas estatísticas. A professora Arísia Barros está falando agora, né, sobre os dados do Anuário da Segurança. A gente faz uma análise com ela, os dados do Anuário da Segurança Pública, que revelam que os brasileiros da raça negra, que representam 52% da população, estão entre as maiores vítimas da violência praticada pelo Estado, digamos assim, não é?
pelo poder público e pela sociedade. Professora, se atribui grande parte dessas mortes, né, a polícia normalmente, né, a pessoas, né, que estão envolvidas com o tráfico nas periferias da cidade. Brigas entre facções, gangues, enfim. É uma forma de mascarar também, quando se coloca dessa maneira generalizada, sem entender a composição, o tecido social de como as pessoas chegam a essa condição? Na verdade, quando a gente fala que as periferias é um retrato máximo da segregação, né? As periferias existem porque eles são afastadas e descartadas do centro. Eu acho que nem precisa de estudos em relação a isso para saber por que o tráfico domina as periferias. A ausência de muita coisa faz com que seja preenchido com outras. E assim, os que estão lá, eles têm uma cor determinada, mas os grandes não estão lá. Né? Os donos do tráfico não estão lá, eles estão em apartamentos confortáveis e têm uma cor específica, que não é a preta. Aí, assim, a questão de você estar na criminalidade e ser preto, isso é letal. Isso é letal. A sociedade vai te criminalizar primeiro pela cor da tua pele, só podia ser preto. Aquele menino, não é? Eu não sei, foi em São Paulo que tentava levar um chocolate do supermercado, sim. E que foi duramente chicoteado. Mas muita gente próximas a mim, eu comentando, disseram assim, ele errou, mas não merecia chicote. As pessoas justificam dessa forma. Ele errou, mas não merecia ser chicotado. Sabe? Se aquele menino fosse um menino branco, aquilo não teria acontecido. Não teria acontecido. Daquilo para uma execução é um passo, não é, professora? É um passo. E aí, as pessoas ainda dizem assim, mas os dois seguranças eram pretos. Mas precisamos entender o poder do racismo. O poder do racismo que embranquece cabeças, que torna as pessoas justiceiras delas mesmas. Né? É importante perceber que o racismo, ele é fatal, ele é, muitas vezes, ele é letal. O componente, digamos assim, de armas, dentro dessa conjuntura, pode aumentar o número de mortes na periferia, na sua avaliação? É porque eu acredito que sim, porque esse oco de ausências gera violência, né? E a violência, quando você tem uma arma e está num processo de turbilhão, a violência é uma coisa bem natural. Para a criminalidade, pois né? Pois violência e criminalidade e além andam disso, juntos, a arma né? é poder para eles. A arma é poder. É poder para os grandes que estão na presidência, imagina para o menino que está na periferia. Entende? É toda uma conjuntura. É mais fácil a história da arma como defesa, é uma grande prisão. É uma grande prisão. Professora, o que é sugerido, digamos assim, e o que pode, na sua avaliação, ser feito para, digamos assim, porque isso é uma ação articulada, não é coisa de um Estado, é uma política de Estado e não de um Estado da Federação. Pode qualquer Estado ter a iniciativa de um programa, de um projeto, como Alagoas já teve, né? Já foi vanguarda no estudo da África, dos seus descendentes. Aqui em Alagoas já houve isso e acabou, não existe mais. Né? Então, o que é que se espera do país para se evitar esse genocídio que acontece praticamente contra a população negra, que é a maioria da população e que merecia ser reconhecida como a hegemonia do país e não segregada, como acontece, como os casos estão aí para comprovar. Não, do país a gente espera e torce para que o atual presidente resolva ir para casa, né? Porque, assim, dali não se espera muita coisa.
Dali não se espera muita coisa. E o quadro, né, de ministros que ele tem também não é algo para ter expectativa. Eu acredito que os estados têm que começar a fazer a sua parte. O Nordeste do Brasil, por exemplo. Pronto, o Nordeste do Brasil. Mas o Nordeste do Brasil... Unificar lutas comuns. Mas quem é que vai trazer essa luta? Porque os governos dos estados do Nordeste do Brasil não concebem a luta racial ainda. Não concebe. E aí tem que ter alguém que comece a provocar. Nós temos um governador que é extremamente diplomático, um cabra que tem ideias avançadas. Poderia levar essa ideia para o grupo, né? Poderia levar essa ideia para o grupo, já que nós temos o Quilombo. Por exemplo, Renan, podia ter uma reunião aqui no Quilombo, no 20 de novembro, com todos os governadores para discutir uma estratégia de como lidar com essa questão. Olha que coisa legal. Institucionalmente Isso, colocada. nós temos um anuário. Vamos convidar o Nordeste, já que o Nordeste está se... Fazer o recorte do Nordeste na questão nacional. Na questão nacional e começar a trabalhar. Né? Renan é um sujeito jovem que tem iniciativas. Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a dar o pontapé inicial para dizer, olha, o Nordeste é preto. Se o Nordeste é preto e nós governamos o Nordeste, vamos trazer essa luta. E aí a gente começa a caminhar. Né? Mas enquanto a gente estiver fazendo seminários, fazendo encontros, a gente não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Enquanto a gente vai para um lugar, assim, a par do cemitério, né? Porque esse é o ponto final desse processo. Mas é preciso que os governos entendam desenvolvimento sustentável é quando o seu povo tem o equilíbrio de vida. Né? E no Nordeste, em Alagoas, o povo preto está sendo massacrado. E quanto à organização social, o que dizer da mobilização da sociedade? Se cobra o que tem que ser cobrado do poder público, mas essa cobrança é meio desarticulada e não é de agora. Não é de agora. É algo, digamos assim, desde sempre. Houve até um momento que houve uma unidade de ação do movimento negro aqui em Alagoas, mas depois ele se dissipou e a gente não observa uma ação integrada do movimento. O que acontece de fato? Na verdade, eu acredito que os partidos cooptaram os movimentos, sabe? E assim, a esquerda fez esse papel ruim. E fragilizou, as pessoas agora agem a partir de partidos. Partidos são necessários. Mas foi os movimentos sociais que começaram, que buscaram essa rede de leis que dão sustentação, ou que davam, não sei mais, a todo um processo do ser humano, sabe? E aí, essa cooptação fragilizou. Precisamos exigir a liberdade de Lula? Precisamos, mas precisamos também saber que as cadeias estão abarrotadas com o povo preto. Precisamos começar a trabalhar as questões de uma forma próxima. Libertar Lula não vai nos libertar. Lula merece ser liberto, mas também nós vamos continuar presos nessas raízes conservadoras do racismo. Né? É preciso unificar as lutas e elas não estão sendo unificadas. Né? O povo preto sempre está refém, sempre está aquém de todo o processo. Quando é interessante que o GOG fez uma fala que é um rap, fez uma fala bem interessante. O genocídio da juventude negra, não vamos culpar a direita por isso, não. Desde sempre ele foi ignorado, desde a esquerda. Nós não temos uma política, nunca tivemos uma política. Tivemos um programa meia boca, como diz o menino. E a CEPIR, por exemplo? Não, a CEPIR ensaiou. A Secretaria da Igualdade Racial ensaiou. Mas o problema é que as políticas não estavam amarradas. Tanto é que elas não estão mais. Entende? É preciso, se a gente quer ter uma esquerda
que busque olhar o país como um todo, é preciso abarcar a questão da luta contra o racismo. Não precisa ser de esquerda para enxergar isso também, não é, professora? Não precisa ser de esquerda, não precisa ser de direita, nem envolver. É preciso, se você estiver no parlamento, entender que aqueles votantes, a grande maioria negra, que esse país é a grande maioria negra, votou em você. E se votou em você, você é responsável pelo processo, né? Por exemplo, nós não temos parlamentares, nós não temos partidos, nós não temos quem lide com a questão, quem abrace a questão. Eu vou te dizer uma coisa, que agora em Salvador nós teremos 9 candidatos negros para prefeito. Isso é maravilhoso. 9 candidatos? 9. Algo nunca visto, não é? Pois é. Sabe o que é isso? É estratégia de ocupação. De espaços. Isso é estratégia de espaços políticos. Isso. Alagoas pode tratar dessa experiência também? É porque Alagoas é complicada, porque as pessoas não se conversam. Em Alagoas as diferenças são diferentes. Em Alagoas as diferenças é aquela coisa que afasta, causa náuseas. E é difícil conversar com os muitos movimentos diferentes de Alagoas. É muito difícil. Bem, a dificuldade está colocada, mas muitas vezes, quando ela chega no ápice, né, essas dificuldades, ela chega a um ponto que você não pode mais retroceder, você tem que caminhar para frente. Isso pede a iniciativa de algum grupo do movimento para retomar essa unidade, não é, professora? Gorete, o rapaz disse, um colunista disse, se o chicote não conseguiu acordar o movimento negro, o que é mais para acontecer? O que precisa mais acontecer? Eu não consigo assistir aquele vídeo do chicote e a gente não se levantou. A gente não se levantou para dizer basta. A gente não se levantou. Professora Arísia Barros, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Que é preciso caminhar, sabe? Que é preciso trabalhar essa questão da unidade, a partir mesmo com tantas diferenças. Que, assim, é o povo que direciona caminhos. Se o povo direciona caminhos, é hora de nós, o povo, começar esse diálogo, sabe? Para dizer, sim, nós podemos existir. E a gente não pode esquecer, somos nós que votamos. 2020 vem aí. É isso. Obrigada mais uma vez e sucesso nessa caminhada difícil desafiadora que é reconhecer-se cidadã, né, e ser reconhecida também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Eita!